Olá, crianças, tudo bem? Hoje eu irei falar sobre letras, fonemas, encontros consonantais, dígrafos. Letras é o sinal gráfico. A letrinha é quando eu vou escrevê-la. É aquele desenho, aquele sinal gráfico. Já o fonema é o som da letra. Nós temos vogais, semivogais e consoantes. Podem ocorrer em uma mesma sílaba ou em sílabas diferentes. E as vogais nós temos A, E, I, O, U. Nós temos a letra E, por exemplo, a vogal E com som aberto, com acento agudo. E nós temos a letra E com o som fechado, com acento circunflexo. Então, toda letrinha que tiver com acento agudo é som aberto. Acento circunflexo é som fechado. Dígrafos. Dígrafos são duas letras e o mesmo som, tá bom? Então, o que é dígrafo? Duas letras e o mesmo som. Nós temos os dígrafos consonantais e os dígrafos vocálicos. Dígrafos consonantais: RR, SS, CH, LH, NH, SC, SC cedilha, XC, QU e GU, quando eu não pronuncio a letrinha U. Porque eu não falei que dígrafo são duas letras e o mesmo som? Então, GU e QU só serão dígrafos se eu não pronunciar a letra U. Por exemplo, vou dar um exemplo de um dígrafo com QU. Quiabo. Quiabo eu não pronuncio a letra U. Agora, eu vou dar um exemplo com GU, em que GU não é dígrafo. Água. Então, eu falei o G e falei o U. Então, GU na palavra água não é dígrafo. Dígrafos vocálicos é quando o M e o N aparecem no final da sílaba. Então, os principais dígrafos vocálicos: an, en, in, on, campo, sempre, limpo, rombo, bumbo. Encontros vocálicos, nós temos 3 encontros vocálicos: ditongo, tritongo e hiato. O que é o encontro vocálico? O próprio nome já diz, o encontro de vogais. Nós temos exemplo aqui, ó, o hiato, mas eu vou deixar até para falar no próximo slide. Ditongo. Então, como esse slide tem o hiato, eu irei falar sobre ditongo, os 3 encontros vocálicos. As 3 classificações: ditongo, tritongo e hiato. Ditongo, 2 vogais na mesma sílaba. Tritongo, 3 vogais na mesma sílaba. Hiato, 2 vogais vizinhas, porém separadas, em sílabas separadas. Exemplo: saída e lua. Nos próximos slides eu vou entrar mais em detalhe. Ditongo é o encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Mas, crianças, quando chega já no 6º ano, a gente muda, né? Até o 5º ano, a gente fala que ditongo são 2 vogais na mesma sílaba. Mas aí, no 6º ano, essa roupinha já muda. Esse discurso já muda. Crianças, como eu disse anteriormente, nós temos como letras vogais, semivogais e temos as consoantes. Vogal: A, E, I, O, U. Semivogal: I e a letra O. Geralmente o I e a letra O são semivogais. Mas o I e o U
serão semivogais se estiverem junto com outra vogal na sílaba. Por exemplo, eu vou dar um exemplo que o I é uma semivogal. Pai. Pai só tem uma sílaba. Então, o I, ele, nesse caso de pai, o I é semivogal porque está do lado da vogal A. Então, I e U só serão semivogais se eles estiverem acompanhados de outra vogal. Exemplo, pai. Nesse caso, o I é semivogal porque o A é uma vogal. Outra observação que eu gostaria de fazer. Toda sílaba tem que ter uma vogal. Toda sílaba tem que ter uma vogal. E outra observação, a letra A sempre será vogal. Por exemplo, a letra I, ela pode ser vogal ou semivogal. Então, vou repetir. A letra I e a letra U, elas podem ser semivogais ou vogais. Então, vou repetir para vocês entenderem. I e U, as vogais I e U, só serão semivogais acompanhadas de outra vogal. Exemplo, pai. Esse caso, o I é semivogal porque tem a vogal A do lado. Agora, eu não disse que o A é sempre vogal? Falei. Eu não disse também que cada sílaba só tem uma vogal? Falei também. Cada sílaba tem que ter uma vogal. E o A é sempre vogal. Então, se eu acabei de falar que cada sílaba tem que ter uma vogal, pipa. A primeira sílaba não é pi? Então, esse I, no caso, ele não é semivogal, ele é vogal. Por quê? Porque cada sílaba tem que ter uma vogal. Ah, mas, Tia Ju, você não falou que o I e U são semivogais? Falei. I e U são semivogais se estiverem juntas na mesma sílaba com outra vogal. Exemplo, pai. Agora, pipa. Esse I, o pi, o I de pi, ele é vogal. Ele não é semivogal, porque eu falei que cada sílaba tem que ter uma vogal. E o I e o U só serão semivogais acompanhadas de outras vogais. Exemplo, pai. Então, voltando ao ditongo. Ditongo é encontro de dois sons vocálicos na mesma sílaba. Ele terá uma semivogal e uma vogal, ou uma vogal e uma semivogal. Então, nós não teremos duas vogais na mesma sílaba, porque cada sílaba só tem uma vogal e tem que ter uma vogal. Então, as restantes localizou a vogal, as restantes são semivogais. Os ditongos classificam-se também em crescente e decrescente. Quanto à classificação dos ditongos crescente e decrescente, eu em outra aula farei especificamente para isso, tá bom? Senão acho que eu vou confundi-los já ensinando nessa aula sobre semivogal, tá? Tritongo. O que eu falava antigamente? 3 vogais a mesma sílaba. Mas agora, sexto ano, é uma sala de criança maiorzinha, de mocinhas, de mocinhos. Então, vamos lá. Exemplo, Paraguai. Apenas o guai, na última sílaba, apenas o A é vogal. Mas por que, Tia Ju? Porque eu falei que cada sílaba só pode ter uma vogal. E falei também que o A é sempre vogal. Se o A é sempre vogal, o A, hora nenhuma, crianças, ele será semivogal. O A é sempre vogal. Então, se o A é vogal, o U e o I são semivogais. Tá bom? Enxaguou. Olha a última sílaba. Esse caso
eu vou focar. Eu não disse que cada sílaba tem que ter uma vogal? Então, nesse caso, a vogal é o O. Mas por que que é o O? Porque o U, acompanhado de outra vogal, o I e o U, junto com outra vogal, ele é semivogal. Vou repetir. Enxaguou. O U está junto com o O, de outra vogal. Então, eu já vi que o U, nesse caso, é semivogal. As duas letrinhas U são semivogais, porque elas são acompanhadas de outra vogal, com a vogal O. Então, o O vai ser o quê? Vogal. Por quê? Porque cada sílaba tem que ter uma só vogal. Tá bom? Aguei, a mesma coisa. O U e o I, nesse caso, são semivogais, porque estão juntos de outra vogal. Então, o E vai ser o quê? Vogal. Por que o E vai ser vogal? Porque cada sílaba tem que ter uma vogal. Hiato é o encontro de vogais. São duas vogais vizinhas, porém sílabas diferentes. Exemplo, saúde, doente, lua. Encontros consonantais é o encontro de consoantes na mesma palavra. Ele pode ocorrer na mesma sílaba, aí é chamado encontro consonantal perfeito, ou pode também ocorrer em sílabas diferentes, encontro consonantal imperfeito. Mas isso, crianças, eu não vou cobrar não, tá? Se é perfeito ou imperfeito o encontro consonantal, não. Vocês deverão saber localizar se ele é encontro consonantal ou é dígrafo, por exemplo, que é onde as crianças confundem às vezes. Finalizando, encontros vocais são encontros de vogais e semivogais. Nós temos ditongo, tritongo e hiato. Dígrafos, duas letras e o mesmo som. Exemplo, chave, carro, queijo. O queijo, nesse caso, esse QU, ele é dígrafo, porque eu não pronuncio a letrinha U, eu não falo coejo, eu falo queijo. Grampo, é dígrafo? Uai! Ah, é dígrafo sim, ó, o AM é um dígrafo vocálico. Encontros consonantais são encontros de consoantes. Fazendo uma observação, crianças, vamos lá pegar um exemplo do dígrafo. Carro. RR é dígrafo. Mas, Tia Ju, RR também é encontro consonantal. Porque RR são consoantes. Não, não, não. Se aquelas duas palavrinhas da palavra forem dígrafo, for um dígrafo, elas não serão encontros consonantais. Agora, em uma palavra pode ter, sim, um dígrafo e no final da palavra, por exemplo, um encontro consonantal. Mas duas letrinhas, elas não serão ao mesmo tempo dígrafo e encontro consonantal, não.